Durante 400 anos, não surgiu nenhum profeta. Nenhuma revelação foi registrada. Nenhuma instrução veio do alto. O sistema continuava funcionando, mas Deus não se manifestava. Hoje, nós vamos percorrer esse silêncio. O último profeta do Antigo Testamento a falar foi Malaquias. Seu ministério acontece em um momento específico da história de Israel, após o retorno do exílio babilônico. O povo já havia voltado para a terra. Jerusalém já estava novamente habitada. O templo, que havia sido destruído, havia sido reconstruído. A cidade existia. O culto funcionava. O altar estava ativo. A religião havia sido restaurada. Esperava-se restauração plena. Esperava-se glória semelhante à do passado. Esperava-se uma intervenção visível de Deus. O que se encontrou foi uma fé cansada. Malaquias fala a um povo que continua obedecendo, mas sem entusiasmo. Há um sistema que continua funcionando, mas perdeu o senso de reverência. Ao longo de sua mensagem, Malaquias denuncia problemas graves. Os sacerdotes ofereciam sacrifícios defeituosos. Animais doentes, mancos e indignos eram colocados no altar. O culto continuava, mas a excelência havia desaparecido. A liderança religiosa mantinha a função, mas já não mantinha o coração. A aliança era tratada como obrigação, não como compromisso vivo. O problema não era desconhecimento da lei, era descaso, e isso torna a última palavra ainda mais pesada. Viria um mensageiro, alguém que prepararia o caminho. A promessa é clara, mas também é distante. Depois dessa palavra, algo inédito acontece no texto bíblico. A narrativa simplesmente termina. Não há transição, não há continuação, não há novo profeta surgindo. O Antigo Testamento se encerra aqui. O templo permanece ativo. Os sacerdotes continuam sacrificando. O povo continua adorando. Mas não há mais voz. Nenhuma nova revelação é registrada. Nenhuma orientação é acrescentada. Nenhuma correção vem do céu. A aliança não é rompida. O sistema não é destruído. O culto não é interrompido. Deus não abandona o povo. Ele se cala. E esse silêncio não é curto. Ele atravessa gerações. Por aproximadamente 400 anos, não surge em Israel nenhum profeta reconhecido falando em nome de Deus. Esse intervalo não dura uma geração. Ele atravessa muitas. Homens nascem, envelhecem e morrem sem jamais ouvir uma voz profética. A memória dos grandes profetas do passado passa a existir apenas nos textos e nas tradições. E ainda assim, a história não congela. Enquanto o céu se cala, o mundo muda. No início desse período, Israel vive sob domínio persa. Mais tarde, o poder passa para os gregos, com Alexandre, o Grande. A cultura helenística se espalha. Língua, costumes, filosofia e valores estrangeiros começam a penetrar a vida judaica. A resistência judaica se manifesta na revolta dos Macabeus. Há guerras, purificação do templo, retomada momentânea da autonomia. Mas mesmo nesses momentos críticos, quando tudo indicaria a necessidade de uma palavra profética, o silêncio permanece. Por fim, Roma assume o controle. Governadores estrangeiros, impostos pesados, ocupação militar. Mais uma vez, nenhuma voz surge. O povo ora, os sacerdotes sacrificam. As festas continuam sendo celebradas, mas nenhuma resposta é registrada. Nada novo vem do céu. E com o passar do tempo, o silêncio deixa de causar estranhamento. Ele se torna o normal. As pessoas não acordam mais esperando uma revelação. 400 anos não apagam a memória de Deus, mas alteram profundamente a forma como o povo se relaciona com Ele. Do ponto de vista operacional, o sistema é estável. O que antes dependia de ouvir Deus falar, agora depende de repetir corretamente o que já foi estabelecido. A ausência de novas revelações não paralisa o sistema.
ela o torna autossuficiente. E quando um sistema religioso aprende a funcionar sem depender de uma nova voz, ele começa a confundir continuidade com aprovação. O silêncio do céu deixa de ser interpretado como um problema imediato. O povo não abandona Deus, mas aprende a viver com Ele em silêncio. E quando o silêncio se torna parte do funcionamento normal da fé, a estrutura passa a ocupar o lugar que antes pertencia à voz. A solução encontrada é aprofundar o estudo da lei. Cada mandamento é analisado, cada ordem é detalhada. Para evitar transgressões, a lei escrita passa a ser cercada por explicações práticas. Surge a tradição oral. Regras adicionais são criadas como cercas ao redor dos mandamentos originais. À medida que essas interpretações ganham força, elas passam a funcionar como autoridade final. A obediência deixa de ser avaliada pela escuta de Deus e passa a ser medida pela conformidade com o sistema interpretativo. A voz profética, ausente por séculos, deixa de ser esperada ativamente. A fé aprende a se sustentar em sistemas bem construídos. E quando o sistema se torna suficiente, o silêncio deixa de incomodar. No deserto da Judéia, longe do centro religioso e político, uma voz começa a ser ouvida. O homem que fala é João. O local não é acidental. O deserto ocupa um lugar central na memória espiritual de Israel. Foi no deserto que o povo ouviu Deus ao sair do Egito. Foi no deserto que a lei foi entregue. Foi no deserto que a nação foi formada. Agora, após séculos de silêncio, a voz retorna no mesmo ambiente de ausência. Apesar de séculos de silêncio, a expectativa por uma palavra verdadeira ainda existia. Não há templo, há água, há confissão pública, há arrependimento. A resposta do povo é imediata e ampla. Multidões se reúnem. Depois de 400 anos, Deus volta a falar, mas não valida o sistema que aprendeu a funcionar sem ouvir. O silêncio termina não com continuidade, mas com ruptura. João não inaugura uma nova era por si mesmo. Ele encerra uma antiga. Ele é a última voz profética do Antigo Testamento, aquele que fecha o ciclo iniciado séculos antes. A história bíblica retoma o movimento, mas não do ponto onde havia parado. O período do silêncio cumpre sua função. E com João Batista, o silêncio profético chega ao fim. A longa espera se conclui. E a história bíblica entra em outro tempo. Se este vídeo ajudou você a compreender esse período com mais clareza histórica, inscreva-se no canal.